Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do TSE, que suspendeu o fundão eleitoral do partido da Cristina Gramel. Olha que coisa curiosa, né? Cristina Gramel, que é o símbolo da grande derrota do PSD em Curitiba, né? O PSD, vocês sabem, perdeu a eleição, né? Diminuiu o número de prefeitos do PSD. Mas em nenhum lugar ficou tão evidente quanto o boicote contra o PSD funcionou como em Curitiba. Em Curitiba, o Pimentel ia ganhar no primeiro turno. As pesquisas davam ele ganhando no primeiro turno, a coisa de poucas semanas atrás. E no final das contas ele foi para o segundo turno com a Cristina Gramel e praticamente empatado, né? O Eduardo Pimentel, ele é favorável ao Bolsonaro também, tá? Ele é do lado do Bolsonaro também. Mas a Cristina Gramel, ela apresenta muito bem as ideias da direita e ela não é do PSD. Então realmente foi um caso que machucou o PSD muito, né? O Kassab, que é o dono do STF, né, já fez o pedido lá, já deu um jeito, e a Carmen Lúcia negou a verba do fundão. Ainda bem que não faz diferença isso, mas vamos entender esse caso aqui, que esse caso aqui é absurdo, tá? Essa notícia foi sugerida por Pauta Mole, Dom Almiron e várias outras pessoas. E obrigado a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa impressionante, isso é o que eu falo para vocês, meu amigo, o PSD e o STF tem tudo a ver lá, o pessoal do STF lá, o Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, a turma lá, quem está por trás desse troço é o PSD, são eles que querem o fim da direita, o fim de Bolsonaro, né? Aqui, ó, Curitiba, TSE suspende fundo eleitoral do partido da Cristina Gramel. O PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, eu acho que é isso que é PMB, né? Não tenho certeza não. Mas justamente a Cristina Gramel conseguiu concorrer por Curitiba neste partido. Felizmente o partido deu a chance para ela. Teve até uma confusão logo no início da candidatura, que teve uma briga interna do PMB, quase que impugnaram a candidatura dela, mas ela conseguiu concorrer. E olha a surpresa, né? Porque em Curitiba era uma cidade que estava dando uma vitória muito fácil para o PSD. Tal como Florianópolis, né? Eu já falei para vocês, o PSD no sul do país é um partido muito de direita, mas a verdade é a seguinte, é que o PSD é um partido fisiológico, é um partido que não interessa para ele direita ou esquerda, que ele quer ganhar dinheiro. O PSD, o partido do Kassab, é o partido da grana, é o partido do sistema. O que eles querem é ganhar. Se lá no sul os eleitores são mais à direita, eles se fazem de direita e coisa e tal. E muitos candidatos eram mesmo a favor de Bolsonaro, né? Mas no momento que o candidato está no PSD, você começa mesmo a ficar com dúvida. Será que o cara é realmente uma pessoa de direita, que por um acaso parou no partido do PSD ali, porque, né, teve guarida no partido e coisa e tal, o pessoal ajudou? Ou será que é um enganador que se diz de direita só porque está no esquema do Kassab, e no esquema do Kassab vai do jeito que acha melhor e coisa e tal, né? E se no Sul tem que ser bolsonarista para ser eleito, então a gente arruma bolsonarista, a gente vira bolsonarista. Esse que é o grande temor que as pessoas têm neste momento. E aquilo que eu falo para vocês, a minha opinião, a gente tem que manter esse boicote ao PSD com todas as forças. Não conheço o Pimentel, não sei se ele é um bom candidato lá em Curitiba, confesso que não me importo com isso, mas o fato é o seguinte, se ele é um bom candidato, então eu espero que ele perca a eleição e mude de partido a partir da próxima eleição, né? Mude para um partido decente, um partido de direita, mude para o PL, é o que eu espero de todos os candidatos de direita que estão no PSD no Sul. Eu entendo que em alguns lugares não havia opção, mas em Curitiba havia, né? E Curitiba foi impressionante porque reparou como é que a justiça rapidinho proibiu pesquisas, né? As pesquisas às vésperas da eleição davam de fato um empate técnico entre a Cristina Gramel e o Pimentel. E a justiça deu na hora. Cara, é impressionante. O PSD pede alguma coisa para a justiça na hora concede, cara. É como se fosse o partido da justiça brasileira. O PSD é o partido do STF. É o partido da galera da justiça brasileira que está entrando nessa, né? E agora, mais uma vez, né, vamos para o segundo turno, aí não tem jeito, né, a população percebeu o truquezinho do PSD, votou na Cristina Gramel do mesmo jeito, o cara de Curitiba, o Pimentel, tá na frente ainda, mas tá na frente quase empate técnico, né, tá na frente ali 2%.
coisa fácil de ser tirada. E eu lembro a vocês que a Cristina Gramel, como é de um partido pequeno, ela não teve tempo de televisão no primeiro turno, nada, zero tempo de televisão. É o que eu falo para vocês também, tá passando a época que a questão de ter dinheiro eleitoral fazia diferença, né? Hoje em dia o pessoal não tá mais tão preocupado com isso não. Houve uma época que era importantíssimo. Assim, continua sendo importante ter dinheiro, tá? Você tem que fazer santinho, você tem que fazer propaganda, tem que fazer uma boa propaganda, né? Esse tipo de coisa faz diferença, né? Mas já fez muito mais diferença no passado. Hoje em dia, na internet, você consegue coisas muito mais impressionantes. Eu tenho certeza que a Cristina Gramel é inteligente, é capaz, ela tem uma presença na rede muito importante e vai acabar ganhando essa eleição, né? Então aqui, ó, olha só o que a Carmen Lúcia fez. Houve um erro formal na prestação de contas da legenda, então em determinado momento, né, alguém entrou algum valor errado lá na prestação de contas, mas prestação de contas, olha só que coisa curiosa, né? Inclusive, já tem de decisões anteriores, não gera punição falhas na prestação de conta no TSE, tá? Vocês sabiam disso? Pois bem, houve um erro formal que foi corrigido. Então, ou seja, foi corrigido. Acontece isso. Numa campanha você tem um monte de coisas ali. Ou seja, o que quer dizer um erro formal? É um erro meramente na forma como a prestação de contas foi feita. Não é um erro material, não é uma nota fiscal errada, não é uma coisa que poderia supor levar alguma coisa indevida, né? Eu não sei exatamente qual foi o erro, eles não estão falando aqui na reportagem, mas um erro formal é isso, né? Um erro que não é propriamente no conteúdo da coisa, é um erro na forma como a coisa foi apresentada, né? De repente algum gasto de campanha que não foi colocado classificado da forma correta ou colocado da forma correta. Só que a campanha já corrigiu esse erro, mesmo com a correção do erro, não houve a liberação dos recursos, né? O Ian Monteiro, que é da direção nacional do PMB, diz que não entende, porque esse caso já foi resolvido pela Justiça Eleitoral. Ficamos até com dificuldade de compreender a posição da ministra Carmen Lúcia, né, que sempre defendeu a pauta da ajuda das mulheres, mas agora aparentemente não, né? A ajuda das mulheres é só quando é mulher do PSD, porque aparentemente a justiça só serve para o PSD, não serve mais para nenhum outro partido. O PSD virou o partido da justiça brasileira. A justiça brasileira quer ajudar o PSD com muita força. E aí você entende por que o PSD não entrou com um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, né? Por que o Pacheco até agora está segurando o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes? É isso. É ali, ó, os dois estão juntinhos ali, ó, Justiça Brasileira e PSD. E daí é mais um motivo para não votar em candidato do PSD de forma alguma. Vote na Cristina Gramel em Curitiba, em qualquer outra cidade. Eu sei que em muitos casos o cara do PSD é até mais bolsonarista do que o outro cara que está lá, mas se ele é bolsonarista e está no PSD, ele está errado. O PSD não é lugar de bolsonarista. Aqui, ó, sem o fundo, a Cristina Gramel arrecadou apenas 515 mil para a campanha dela. É muito pouco dinheiro para uma campanha de prefeito, né? Tudo bem que ela vai ter agora um horário eleitoral muito maior. No segundo turno, o prefeito fica com 50%, divide o horário eleitoral entre os dois candidatos, então ela vai ter uma exposição muito maior lá em Curitiba, mas de qualquer forma, o ponto central que eu vejo aqui é esse, né? Como é que é impressionante como é que não faz tanta diferença mais esse negócio de dinheiro em campanha, né? As redes sociais são muito mais importantes do que o quanto a pessoa gasta em campanha no final das contas. E isso, principalmente lá no Sul, tá? Que o pessoal é muito mais ligado nas redes sociais. No Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, esse processo está começando ainda. Vai chegar lá também, tá? A gente está caminhando para um mundo em que o pessoal vai ignorar completamente televisão e vai focar só nas redes sociais. Mas, por enquanto, ainda tem o Nordeste, o Norte, o pessoal ainda está meio na ilusão de que Rede Globo fala a verdade, né? Agora, olha que coisa impressionante. Sem tempo de rádio nem televisão, praticamente sem participar de debates. Outra coisa, ela foi boicotada por todas as redes de televisão lá em Curitiba. Ninguém quis colocar a Cristina Gramel nos debates. Ela conseguiu 31% dos votos no primeiro turno, ou seja, ela foi eleita pelo nome dela, porque o partido também, vocês concordam, o PMB não tem nada, né? O PMB é um partido que também não tem muita relevância, né? O Eduardo Pimentel, que é do PSD, conseguiu a primeira colocação com 33% dos votos, praticamente empatado, né? E outra coisa que é impressionante é isso daqui, ó, o TSE suspendeu o fundo eleitoral do partido da Cristina Gramel, mas liberou 12 milhões para o PSD lá em Curitiba, né? Então o Eduardo Pimentel vai ter 12 milhões para fazer a campanha dele, a Cristina Gramel tem 500 mil que ela arrecadou
por conta própria, porque também não tem, o fundão tá bloqueado, né? Graças a Carmen Lúcia. Olha que coisa, bicho, é o que eu falo para vocês. Negócio de feminismo na esquerda é só lorota, meu amigo. Eles falam que são a favor das mulheres, falam que querem aumentar a participação das mulheres na política e coisa e tal, mas não querem não. E sabe o que eles não querem? Sabe o que é mentira isso aqui, ó? 4 de cada 5 pessoas eleitas, vereadoras eleitas em cidades, entre prefeitas e vereadoras, são de centro ou de direita. Se você comparar o centro com a direita, aqui ó, comparar a direita com a esquerda, aqui ó, 34% dos candidatos são de direita. A esquerda só 20% das eleitas no país. Então a direita elegeu 34% das mulheres que foram eleitas nesse primeiro turno, entre vereadoras e prefeitas, a esquerda elegeu só 20%. Olha que coisa curiosa, né? E, no entanto, o TSE adora punir os partidos de direita, alegando não que teve candidata laranja e coisa e tal. Olha só como é que a esquerda não conseguiu eleger as candidatas deles, né? No final das contas, dá a impressão também que na esquerda tem um monte de mulher que é candidata só laranja mesmo, só finge que é candidata para cumprir a cota lá do TSE e no final das contas não é candidata de verdade, não recebe dinheiro. Isso quando não é o próprio TSE tirando dinheiro de candidatas mulheres, né? Que coisa impressionante. Mas é o que eu falo para vocês, a esquerda, o que inclui o STF, o PSD e coisa e tal, eles falam que são a favor das mulheres, mas é só discurso. Quem é a favor das mulheres de verdade é a direita, né? A direita é que elege, de fato, é que coloca mulheres realmente em pé de igualdade com os homens e acabam ganhando muitas cadeiras, muitos cargos aí, né? Pois é, a Carmen Lúcia fez essa merda. O lado positivo é que eu tenho certeza que a Cristina Gramel vai ganhar essa eleição, mesmo com essa merda da Carmen Lúcia. E não vai ser só isso não, pode se preparar, porque vai vir um monte de ação tentando impugnar a Cristina Gramel na justiça, porque é isso. O PSD é o partido da justiça brasileira, é o partido do Xandão. Então é lógico que eles vão vir com essa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.